Olá, 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 minha galerinha de Deus, minha galerinha do bem. Estamos de volta para mais uma aula de história, para mais uma aula do 7º ano. Vocês devem lembrar, né, que nós estamos estudando a chamada América Nativa. Estamos estudando as civilizações que habitavam na América antes da chegada dos colonizadores. Vocês devem lembrar que há pouco tempo atrás nós estudamos as grandes navegações marítimas e comerciais dos séculos XVI, né, século XVII e por aí vai. Então, é neste período, é nesse contexto que nós estamos estudando as nações que habitavam a América. A gente já viu um pouco das civilizações que habitavam o norte da América, que habitavam lá nos Estados Unidos, Canadá, e estamos estudando o que nós chamamos de, deixa eu pegar aqui o meu apontador, estudando aquelas nações Mesoamérica, ou seja, aquelas nações que habitam ali no meio da América, né? Ou pegando do meio para o norte da América. Estudamos na aula passada o povo, a civilização maia, e talvez a mais importante de todas é a que nós vamos estudar hoje, que é a civilização asteca. Então, vamos lá para mais uma aula de história. Então, astecas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui neste mapa para a gente já observar aonde este povo, aonde esta civilização ela habitava. Então aqui você vai ter, isso aqui é o México, né? Você vai ter aqui o México. Então aqui aonde existe o México, é nessa região aqui aonde os astecas eles habitavam, mais ou menos do meio do México para mais para o sul. Aqui mais para o sul do México habitavam os maias, né? Então os astecas eles ficavam mais para o norte. Quando você olha essa gravura aqui do lado, que você está vendo aqui, possivelmente a cidade de Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, você está vendo aí uma arquitetura que parece que não fica muito atrás da arquitetura de hoje. Então era um povo que construíram templos, construíram pirâmides, né? E tinham esse desenvolvimento, digamos assim, arquitetônico primoroso, né? Então vamos lá, vivia um pouco mais ao norte da região onde viviam os maias, isso aqui eu já falei para vocês. A sociedade asteca não possuía fronteiras fixas. A unidade da sociedade se baseava na aliança de 3 cidades, né? Então quando você vai observar, o Império Azteca ele não era delimitado, tipo como hoje você vai ter alguma região que ela é delimitada. Não, o Império ele acontecia mais pela unidade que existia entre as cidades e que a principal dela era a sua capital, né? As populações subjugadas, ou seja, aquelas populações, porque o Império Azteca, ou os astecas, eles se destacavam pela guerra. Era um povo beligerante, era um povo de guerra. Então, boa parte da riqueza, ou pelo menos parte da riqueza dos astecas, eles conseguiam pela prisão, pela escravização dos povos inimigos. Os povos que habitavam ali aquela região próximas do Império Azteca era um pavor só, porque os astecas eles escravizavam aquele povo, aquelas nações que eles subjugavam, e muito daquele pessoal era sacrificado lá na cidade de Tenochtitlan para agradar os deuses, né? Então era complicado você ser inimigo dos astecas. Então esse povo que era subjugado, esses povos eles pagavam impostos na forma de ouro em pó, cacau, porque os astecas eles já tinham o conhecimento e o uso do chocolate, e também pagavam algodão, né? Então, e pela aliança dos povos subjugados,
com os espanhóis facilitou a destruição dos astecas. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Quando os espanhóis chegaram lá no México, os espanhóis, muito espertos, fizeram aliança com aqueles povos inimigos dos astecas. Aí se reforçaram, conheceram mais ou menos as estratégias dos astecas e aí conseguiram a destruição desta civilização, tá certo? Ok, então o objetivo maior da nossa aula é que a gente possa entender como é que acontecia a organização, tanto a organização cultural, como a organização religiosa e política da civilização asteca, para que você possa, na verdade, fazer a separação entre astecas e maias, incas, e os incas nós vamos estudar na próxima aula. Eu não sei se você sabe o que é que quer dizer essa imagem, então mire aí nesta imagem. Vocês estão vendo aí que é uma imagem esculpida em pedra, mas o que significa essa imagem? Quando você olha para uma imagem dessa, era como se alguém estivesse esculpido a mesma, utilizando uma espécie de instrumento de alta precisão. Mas não foi muito isso. Essa pedra aqui tem séculos que foi esculpida. Então, essa pedra é a chamada Pedra do Sol da civilização asteca, que era utilizada numa espécie de calendário que eles usavam para contar os meses. Eles já tinham o conhecimento já do calendário. E esta pedra, esse achado arqueológico maravilhoso, digamos assim, foi encontrado no ano de 1790, século XVIII, na catedral, na cidade do México, né? Então, quando essa igreja ela passava por alguns reparos, por algumas reformas, encontraram esta gigantesca pedra, um achado arqueológico, né, do tamanho do mundo, né? E segundo alguns especialistas, essa pedra teria sido esculpida por volta aí do ano 1500, né, ou pelo menos 1502 até 1521. Eu sei que é um local hoje que é muito visitado, porque ajuda a contar um pouco dos astecas, né? Olha só, é uma gravura, é um desenho, mas dá para a gente compreender como é que a vida acontecia lá no Império Asteca. Você olhando assim, parece que era mais sofisticada, e na verdade era, do que muitas cidades lá na Europa. Então não tinha uma cidade lá na Europa, por exemplo, tão desenvolvida, com arquitetura tão bem planejada como a capital do Império Asteca, a cidade de Tenochtitlan. Então é uma preciosidade. Então eles elaboravam, vocês estão vendo aí, grandes obras. Vocês estão vendo aí que conhecer a arquitetura de um povo desse ajuda a gente a contar a história do passado, a entender a história do presente. É fenomenal o estudo desses povos. Asteca, diversidade cultural, né? Então vocês sabem muito bem disso. Eu já tentei explicar para vocês mais de uma vez que a cultura de um povo indígena, a cultura de um povo, não é porque todos habitavam no mesmo continente, muitos deles até próximos geograficamente uns dos outros, que eles tinham a mesma cultura, a mesma língua, a mesma religião, o mesmo modo de vida, não. Então, vamos conhecer um pouco da diversidade cultural do povo asteca, né? Então, aos poucos, Tenochtitlan, que eu já falei que é a capital do império, cresceu, né? E o Império Asteca se expandiu, dominando cidades e outros povos da região, formando assim um império imenso, composto de vários povos. Então, vários povos foram subjugados, né? Aqueles prisioneiros acabavam virando churrasco, acabavam sendo escravizados, mas muita gente, eles não eram trazidos totalmente para a cidade. Eles ficavam lá nas suas regiões, mas pagando impostos, sendo subjugados pelo Império Asteca. Aqui nós temos uma representação da cidade de
Tenochtitlan. Ainda sobre a questão da cultura, eu já havia dito a princípio, a priori, que os astecas eles eram exímios guerreiros. Era uma nação que vivia de guerra, né? Então era através da guerra que eles enriqueciam, né? Desde a educação até os valores passavam pela concepção de guerra. Eram temidos pelos povos menores da região, pela questão da escravidão e também porque eles usavam os prisioneiros de guerra para oferecer aos deuses, né? Aqui nós temos uma cabeça de um guerreiro asteca que se encontra hoje no museu lá em Madrid, na Espanha. Não tem uma data precisa de quando foi encontrado essa pedra, essa escultura. Ainda vamos falar um pouquinho sobre a religião dos astecas, né? Os astecas eles eram politeístas, ou seja, eles tinham uma crença em vários deuses, principalmente o deus colibri, né? Que era não sei se você vai lembrar, mas na capa da aula, do vídeo, eu coloquei uma espécie de pessoa lá com as características de um colibri, que era um deus deles, né? Então eles acreditavam em vários deuses, algumas divindades estavam associadas a aspectos da natureza, né? Como nós vamos ver aqui daqui a pouco. Aqui você vai ter o mais conhecido deus dos astecas, é a chamada serpente emplumada, né? É a chamada serpente emplumada, que na língua dele tem esse nome aí que eu não vou aqui nem me arriscar a pronunciar, tá certo? Mas o deus mais conhecido dos astecas é a chamada serpente emplumada. Ok. Ainda sobre a religião dos astecas, eles construíram pirâmides, eram templos onde ocorriam os rituais religiosos. Havia também sacrifícios humanos nestes locais e, segundo eles, quando eles sacrificavam algum escravo, alguma pessoa aos deuses, as terras elas produziam mais e também eles eram protegidos contra as doenças. Aqui na foto nós temos uma pirâmide asteca em Santa Cecília, no estado do México. Se você for no México hoje, você vai visitar esta pirâmide. Ainda falando um pouco sobre a religião asteca, eles tinham grande devoção pelo colibri, pelo beija-flor azul, que para eles era o deus do sol ao meio-dia, né? Então o deus do sol, no Egito eles também tinham um deus sol, mas com outras conotações e com uma manifestação diferente, né? Inclusive sobre a ideia das pirâmides, as pirâmides do Egito, boa parte daquele povo, a construção da pirâmide ou das pirâmides era para ser uma espécie de sepultura dos faraós. Era para ser uma ideia, como se fosse servia de tumba, né? Já no Império Azteca era uma espécie de local de rituais, eram locais religiosos, onde eles ofereciam sacrifício aos deuses e faziam as suas devoções. As entidades astecas eram terríveis e sanguinárias. Então os deuses astecas, segundo eles, só estavam satisfeitos quando eles derramavam sangue. Então eles eram muito sanguinários, né? A ideia de oferecer sacrifícios humanos aos deuses era parte importante da cultura asteca. O exército tinha como tarefa capturar prisioneiros e levar para Tenochtitlan para serem oferecidos como sacrifício ao deus da guerra. Os sacerdotes ensinavam que a terra precisava ser alimentada com sangue humano. Parece que essa máxima está valendo nos dias atuais, né? A gente está vivendo num mundo onde a terra está sendo banhada de sangue, pela quantidade de homicídio, pela quantidade de gente que morre em virtude de guerras civis, de guerras declaradas, pelo tráfico de droga, pela violência egoísta que nós temos, tá certo? Ok, ainda vamos dar ainda continuando falando um pouquinho, é religião e é cultura ao mesmo tempo. Vocês sabem muito bem disso, que
a religião faz parte da cultura de um povo, né? E os tlacotis, eu não sei a pronúncia exata, eram escravos, prisioneiros de guerra ou por dívidas. Essas pessoas, esses tlacotis, eles poderiam, digamos assim, ser usados para várias profissões. Eles poderiam executar determinados trabalhos, mas principalmente eles eram oferecidos nos rituais, tá certo? Aqui vocês estão vendo uma gravura, sacrifício humano em ritual asteca, retratado aí nesta gravura do século XVI. Vamos ver um pouquinho da economia do povo asteca. A economia do povo asteca era baseada na agricultura, né? E além da agricultura, né, eles, inclusive na agricultura, era muito importante o cultivo do milho, do feijão, da abóbora, da batata, do próprio cacau. Então, além da agricultura, eles também praticavam o artesanato e também o comércio, que era muito vasto naquela época. Para aumentar, digamos assim, a quantidade ou a produtividade agrícola, eles construíram o que nós chamamos de chinampas. O que eram essas chinampas? Era como se fossem ilhas artificiais, eu coloquei aqui uma gravura, ou plataformas flutuantes nos rios, ou também construiu sobre os pântanos, que era uma espécie de horta, digamos assim, gigante, onde lá eles plantavam, inclusive o próprio feijão, o milho, a abóbora, o tomate e também o próprio cacau. Então, eles chegavam numa região que eram inundadas, ou que era um pântano, eles construíam essas supostas hortas e plantavam, colocavam terra, colocavam adubo e ali eles plantavam. Na verdade, eles davam nó em pingo d'água, né? Ok. Os melhores guerreiros eram escolhidos pelo rei como oficiais e ganhavam terra. Então, aqueles melhores guerreiros que participavam das guerras, como recompensa, o rei Montezuma, que nós vamos falar um pouco sobre ele, que foi um dos reis mais conhecidos, mais importante dos astecas. Esses guerreiros que se destacavam, eles ganhavam terras do rei e também ganhavam joias. Os astecas também, eles valorizavam a educação. E eles tinham dois tipos de escola. Uma escola mais para a elite, uma escola chamada Calmecac, que era uma escola para os filhos dos nobres. Eles aprendiam a ler, a escrever, prever os eclipses, porque também os astecas eles já tinham conhecimento dos eclipses, né, com muita precisão. E também eles lá se formavam em sacerdotes ou escribas do rei, aqueles escritores para redigir a documentação e por aí vai. E tinham as chamadas escolas do povão, aquelas escolas para os filhos do povo, as Telpochacali. Eram treinados para serem guerreiros nessa escola, né? Eles eram treinados para ser guerreiros, aprendiam a obedecer, eles aprendiam a cavar canais ou varrer os templos. Também aprendiam a levar comida para os guerreiros que estavam em campos de batalha, tá certo? Então, os astecas também, eles já tinham essas escolas, eu posso dizer que eram escolas profissionalizantes na época. E vamos falar um pouco de um lado bem sombrio, bem difícil do Império Asteca, que foi justamente quando os astecas, tiveram o contato com os espanhóis. Quando os espanhóis chegaram na região, ali na América, onde hoje é o México, quando eles chegaram naquela região, isso aí aconteceu por volta do ano de 1519, século de número 16, fazia aí 19 anos que o Brasil havia sido descoberto. E os soldados espanhóis, liderados pelo oficial chamado Hernán Cortés, que eu coloquei uma gravura dele aí do lado, eles chegaram pela primeira vez na região onde hoje fica o México.
E os astecas, ou melhor, e os espanhóis chegaram num grupo pequeno. Segundo alguns estudiosos, não passavam de 500, 600 soldados. Era o grupo que habitavam, que chegaram ali. E os astecas tinham 1 milhão de pessoas, né? Juntando com todos os povos que faziam parte do Império Azteca, né? E, no entanto, isso não impediu, né? Esse pequeno grupo de espanhóis não impediu que eles, de uma certa forma, arrebentassem, conquistassem aquele poderoso império, né? Principalmente aí a capital Tenochtitlan, que era a mais populosa, na época era mais populosa do que qualquer cidade lá na Europa, como Roma, como Lisboa, como Madrid, né? Como Amsterdã, como Londres. Então, não tinha cidade lá na Europa que fosse populosa que nem a cidade de Tenochtitlan. Então vamos ver agora algumas razões que tentam explicar como foi ou por que o Império Azteca foi conquistado tão facilmente pelos espanhóis. O primeiro, um dos fatores, é a questão das armas de fogo. Os astecas, eles não conheciam as armas de fogo. Eles conheciam a flecha, conheciam algumas outras armas, mas não conheciam as armas de fogo. Quando os espanhóis chegaram lá com os mosquetes, canhões, trouxeram mais de 10 canhões, né? Arcabuzes e bacamartes, os astecas ficaram horrorizados. Quando eles deram um tiro, eles pensavam que era uma coisa de outro mundo. Eles caíram assombrados, porque nunca tinham escutado um barulho de um tiro. Então, as armas de fogo, não somente as armas de fogo, elas explicarão o final, ou a destruição dos astecas, mas ajudou os espanhóis a conquistar aquele povo. Uma outra coisa foram os cavalos. Os espanhóis, eles trouxeram aproximadamente 40 cavalos, segundo alguns estudiosos, e esses cavalos, quando eles entravam em batalha com os astecas, os cavalos eram muito mais ágeis, né? Facilitavam a locomoção dos soldados espanhóis. E ainda que o cavalo era um animal completamente desconhecido dos astecas. Eles não conheciam arma de fogo, eles não conheciam cavalo, então tudo isso aí veio contribuir para que o povo fosse dominado com uma certa facilidade. Eu não posso esquecer de dizer que quando os espanhóis eles chegaram logo de imediato de frente com os astecas, esse primeiro encontro foi um encontro mais que amigável, digamos assim, como aconteceu, acho que em quase todos os lugares. Aí depois foi que eles mandaram ver, né? Um outro fator, uma outra razão que ajudou a explicar a destruição dos astecas era que os astecas confundiram os espanhóis com um deus. Na crença, na religião dos astecas, eles estavam esperando um deus que estava por vir, né? O rei Moctezuma, ele organizou, foram recepcionados pelo rei, porque de acordo com algumas profecias astecas, a serpente emplumada, como eu já havia dito a vocês, ela estava por vir. Esse Deus estava para chegar. Então, quando eles viram os espanhóis completamente diferentes, então, rapaz, isso aí é o Deus que nós estávamos esperando, chegou. Então, eles encararam logo os espanhóis como se fosse algo divino, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Por isso, os primeiros contatos entre astecas e espanhóis não aconteceram conflito, pois os astecas pensavam que os europeus eram deuses. Assim, levaram para eles ouro como presente. E outra coisa que ajudou os espanhóis a destruir os astecas foi a questão da aliança dos espanhóis com os povos inimigos dos astecas. Quando eles chegaram lá, aqueles povos inimigos como os Totonac, aquele povo conversou logo com os espanhóis, né? E disseram assim, ó, esse povo aqui é um povo inimigo, esse pessoal aqui é um povo cruel,
Aqui, se a gente brincar, a gente acaba virando churrasquinho. A gente é sacrificado. Eles tratam as pessoas e sacrificam as pessoas para os deuses. Então, vocês podem contar com a gente para a gente destruir os astecas. Então, os espanhóis fizeram uma aliança com os povos inimigos dos astecas. E aí aumentou, né, o número de pessoas na luta contra esse império. E por último, também teve a questão das doenças. Doenças que os espanhóis eles trouxeram, doenças como o sarampo, como a gripe. A gripe ela matava milhares de índios quando ela chegava numa aldeia, né? A gripe, né, que eles não tinham anticorpos, como até hoje. Algumas tribos de índio, inclusive no interior da Amazônia, que não tem muito contato com os seres humanos, como os Yanomamis, quando eles contraem uma gripe, morre muita gente. Tinha também a questão da varíola. Então, essas doenças também contribuíram para dizimar boa parte daquele povo. Inclusive, o último imperador asteca, ele foi vítima, ele morreu de varíola, só passou 80 dias no poder. Fechando aí a nossa aula, né? Eu quero dizer que a vocês que até hoje nós temos pessoas, muito índio lá no México, descendentes dos astecas, né? Descendentes dos astecas, que tem sangue astecas, que até ainda se intitulam astecas, intitulam descendentes deste povo. Tá aqui uma atividade para vocês, copia no caderno, responda, capricha na foto e manda no meu privado, dando aí 24 horas para você mandar para mim, tá certo? Então um forte abraço, um joinha, e até a próxima aula, se o nosso bom Deus permitir.